Pessoal, dando início ao podcast Empreenda e Renda. E hoje, com o maior prazer, eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu gosto bastante, e a pessoa que me ensinou direito tributário na faculdade, Dr. Davi Isaac. Eu sou o Leandro Francóis, estou vestindo uma camiseta roxa, estamos num ambiente normal, tipo um escritório. Sou grisalho, apesar de ser jovem, tenho 36 anos. Tenho barba cerrada, mais ou menos. Hoje ela está um pouquinho grande porque eu acabei não fazendo. E vamos começar o nosso podcast Empreenda e Renda. Davi, obrigado por você ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Apesar do seu exagero inicial, você aprendeu direito tributário pela sua própria competência e não por minha culpa. Eu me chamo Davi, eu tenho 38 anos. Estou vestindo branco, estamos em um ambiente, como o Leandro pontuou, que aparenta ser um escritório, e eu também sou semi-grisalho e estou sem barba. Semi-grisalho quase que nada, né? Comparado a mim, nada. Davi, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está mexendo no bolso do pessoal, que é o combustível. A gente tem passado aí, o combustível está absurdo, né, cara? O que você acha? Por que o combustível no país é esse absurdo? Qual é o fator que você enxerga como professor de direito tributário e como atuante na área, que é o principal fator para esse exagero que nós temos no estado de São Paulo? Sendo que, considerando Ribeirão, por exemplo, que as usinas são todas aqui perto. Assim, a questão fiscal ela foi trazida a debate como se o problema todo do preço do combustível fosse exclusivamente fiscal. Embora, é certo, também seja um problema fiscal. E não é um problema só do combustível. A nossa matriz fiscal é concentrada no consumo. Então, nós temos boa parte da arrecadação vinculada à incidência de bens de consumo. Então, assim, tentando ser um pouco mais claro, Tá. Tem tributos que são diretos e que incidem, portanto, sobre grandezas pessoais. A renda, o imóvel, o carro. E isso atinge efetivamente a riqueza do contribuinte. Tem outros tributos que são indiretos, que eles são incluídos no consumo. O tributo que incide sobre a bolacha, sobre o óleo, sobre o sal, qualquer produto ali sobre a que você energia vai comprar. elétrica, sobre o combustível. E boa parte da arrecadação tributária no Brasil está concentrada no consumo. Isso gera uma desigualdade, porque imagine, eu sou um sujeito simples, de poucos recursos econômicos. Você, ao contrário, o Leandro, é um sujeito, ainda bem, bastante abastado. Nós dois compramos, por exemplo, o mesmo saco de arroz. Tá. E o encargo econômico transferido para nós dois é exatamente o mesmo. E eu sou simples, pobre, e você, ao contrário, sujeito de boas posses. Quando a tributação é concentrada no consumo, a gente gera um problema, primeiro, de desigualdade. Então, assim, no combustível, o tributo que incide sobre o combustível é transferido ao consumidor, e com um agravante. O combustível ele afeta todos os demais preços, porque os produtos são transportados até chegar à gôndola para o consumidor final. Agora, a composição do preço do combustível inclui também o tributo, mas inclui também, e me parece que esse é o grande fator de valorização do combustível, uma indexação ao mercado internacional. E aí, esse me parece ser o grande debate. A carga tributária do combustível, de há muito, era de 35%. 10% de tributos da União e 25% de ICMS. A União zerou agora a sua carga tributária e o ICMS foi trazido a 17%. 17, né? Agora, achei que fosse 18. Agora vai variar entre 17 e 18, tem que ser a alíquota média dos estados. Tá. Mas era 35% do valor do combustível. Os outros 65%, a maioria, portanto, é em função da indexação ao mercado internacional. Então, quer dizer, se o dólar tiver um preço alto e a gente vai importar o petróleo, a indexação vai ser muito maior, então. A minha pergunta é a seguinte: vai depender realmente dessa variação entre o preço do petróleo e o valor do dólar ou não? Também, mas o detalhe é assim, né? A Petrobras é uma multinacional. Então, para atender o interesse legítimo do seu acionista, o valor do preço praticado do combustível no Brasil deve ser o mesmo valor
do preço, por exemplo, que a Petrobras venderia na França, na Espanha, na Dinamarca, na Suécia. Então tem uma paridade para se praticar no Brasil, dado que é uma multinacional, o mesmo preço que se pratica no exterior. E aí o grande debate, me parece, é esse. É uma empresa, embora com capital aberto, mas é uma empresa eminentemente pública. Será que ela deve atender o interesse maior dos seus acionistas ou deve atender o interesse maior do seu efetivo dono, que é a população do Brasil? Então, assim, a indexação do preço do combustível ao valor internacional, que é uma política que o Brasil adota desde 2016, é isso que me parece deve centralizar o debate. Tá. É necessário diminuir o tributo que incide sobre o consumo? Sem dúvida. Né? Nós precisamos diminuir o tributo que incide sobre o consumo em todos os setores e incrementar tributos de grandeza pessoal. Vou dar um exemplo. Tributação nos Estados Unidos, talvez o país mais capitalista do mundo. Tributação que incide sobre herança nos Estados Unidos, em alguns estados, chega a 40%. É o tal do ITCMD no Brasil, né? No Brasil, no máximo, é 8%. É. Só que o tributo no consumo nos Estados Unidos é muito mais baixo que no Brasil, que em alguns casos chega a 35%, lá o tributo que incide sobre o consumo chega a 5%, a 6%, a 7%. Então, a gente precisa alterar a nossa matriz fiscal. Então, é necessário diminuir o tributo que incide sobre o combustível, mas me parece o maior problema é a paridade internacional. Isso tudo influencia, então, na política de preço que a Petrobras faz, né, o Davi? Porque sim. Senão, como... a gente pode falar assim, que a Petrobras que é quem define o preço ou a indexação que vai influenciar no consumidor final da gasolina ou do combustível. Sim, a política de preços do combustível é definida pela Petrobras. E essa política hoje é indexada ao preço internacional. E aí me parece que esse é o centro do debate. O que nós queremos, né, enquanto país? Nós queremos que o nosso combustível seja indexado ao mercado internacional. Um país que, por exemplo, descobriu o pré-sal, que é petróleo a 14 quilômetros da superfície da água. O termo pré-sal é um termo... Isso é muito bom, né, cara? E isso não é política de governo. Né? Veja, eu não estou aqui fazendo qualquer panfletagem política. Sim. O pré-sal, ele é uma conquista de Estado. O Brasil pesquisa o pré-sal desde 1987. Olha aí, dado interessante. Para quem não sabia, acha que pré-sal é de agora... É de 1987 que eles estão pesquisando. Exato. 14 quilômetros da superfície da água. E é assim, por que a gente tem alguns debates no Brasil que são rasos? Então, se cria uma dicotomia iniciativa privada e poder público. É necessário que assim, a gente faça uma intersecção, haja sinergia entre os dois setores. Para a iniciativa privada, não compensa pesquisar se há petróleo a 14 quilômetros da superfície da água. Por quê? Não se sabe, quando começa a pesquisa, se vai encontrar petróleo A1, A2, A3. Qual que é o investimento disso? A iniciativa privada, ela quer investir para ter retorno. Sempre vai ser. E é normal. É normal, é legítimo. E é legítimo do empreendedor, do empresário, enfim. Não, nós, né? Pessoas físicas. Eu não vou investir em algo que eu não sei se tem retorno. Não vai ter um retorno. E isso quem tem que fazer é o Estado. O Estado fez. E aí, assim, o Estado investiu para achar petróleo a 14 quilômetros da superfície da água. Aí é justo, né, que a população, especialmente a mais simples, que é a que mais sofre com isso, suporte um combustível de R$ 7,00 o litro. E aí, assim, a gente... Ganhando um salário mínimo. Exato, sem política de valorização do salário mínimo, a gente exporta o petróleo in natura, porque nós temos autossuficiência em petróleo, mas aí a gente importa o combustível e o nosso valor de combustível é pareado com o internacional. E o Brasil investiu só no pré-sal desde 1987 para descobrir petróleo. Não me parece razoável. É igual a questão do café, né? Produz aqui o café, manda para a Itália faz a Nespresso, volta para cá, é um absurdo de caro. Maior valor agregado do café do mundo, né? Que é a Nespresso. O Davi, estava fazendo uma pesquisa, o governo do estado, e aí nós estamos falando em São Paulo mesmo, ele arcava com 4,4 bilhões no preço da gasolina e 1,1 bilhão no preço do diesel. Isso significa que a gente está tirando uma receita do estado para compensar um valor para o combustível, para que se tenha uma diminuição no preço. Isso não faz falta para o governo do estado? Não deveria o governo federal... Porque quando a gente... e aí, você me corrige se eu estiver errado, e se eu estiver errado é porque eu errei essa pergunta na prova. A gente sabe, o ICMS... Nós temos impostos estaduais, impostos federais e impostos municipais, né? O ICMS é um imposto estadual, mas a União também tem uma parte desse imposto que ele pode legislar, né?
Ou não? Pode, mas desde que faça em nível constitucional Tá. E em nível de lei complementar. Tá. Mas, assim, só um parênteses, tem uma perda de receita bem substancial. Pois é. A lei que alterou... A lei, assim, né, só para o nosso telespectador compreender, as alíquotas médias de ICMS são de 17% e 18%, grosso modo. A lei que trouxe o benefício sustentou o seguinte: o ICMS do combustível ele não pode ser maior do que o médio, ou seja, 17, 18. Você tinha uma média de 25, o valor foi trazido para 17, 18. Isso implicou em renúncia, isso implicou em diminuição de receita. A lei que alterou essa regra, ela dispensou o cumprimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Toda vez que houver uma diminuição de receita, essa diminuição deve estar acompanhada do estudo de impacto financeiro. Sim. A Lei Complementar 194, que é essa que alterou a regra de ICMS, ela estabeleceu que fica dispensado o estudo de impacto financeiro. Só que há um detalhe: a Constituição Federal, no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as famosas ADCTs, exige esse estudo de impacto financeiro. E esse estudo não foi apresentado na lei. Pois é, não seria uma lei inconstitucional? Então... Essa é a discussão, né? O Supremo Tribunal Federal vai ter que apreciar isso, porque essa lei, embora assim, ela traga um benefício para nós. Sim. É certo, e de acordo com a nossa premissa, segundo a qual o tributo que incide sobre o consumo deve diminuir, me parece que a lei ela é socialmente relevante, importante. Só que formalmente me parece inconstitucional. Ela foi feita às pressas sem um estudo de impacto financeiro. Ela vai ter um problema de formalidade ali, né? O que nós estamos dizendo não é que a lei é ruim, não é isso. É que quando a gente faz uma legislação, um deputado federal, um senador, o próprio presidente da República, o governador, ele precisa seguir as regras de forma dessa lei. Então, o que o Davi está dizendo nós temos uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela, inclusive, ela dá conotação, se o presidente da República, por exemplo, passar o orçamento, né, questão de impeachment, essas coisas todas. E aí, quando ele faz a dispensa do artigo 14 dessa legislação, ele está ferindo a Constituição, que fala que é obrigatório o estudo de impacto de estudo financeiro, né? Então, é só questão de formalidade, não é questão que a lei é ruim, enfim. Mas esse valor que o governo do estado ele assumia, né? Ele segurava no preço do combustível. Eu tenho um dado aqui, deixa eu abrir aqui, que parece que esses... Cara, e olha como que é. É 30%... Deixa eu só pegar aqui, tava aberto agora. Esse valor, ele impactava esses 4 bilhões no combustível e 1 bilhão no diesel. Ele impactava em 30% dos investimentos da educação e 12% na saúde no próximo ano. Né? Não seria o caso, então, porque o Rodrigo Garcia, que é o governador do estado agora, ele defende uma compensação federal. Seria possível fazer essa compensação federal ou não? A lei, ela traz a compensação até o final de 2022. Tá. Então, mas é uma compensação na dívida que o estado tem com a União. Então... O valor que o Estado tem de perda de receita, ele pode deixar de pagar ao cofre da União. Tá. Mas, assim, por isso que, assim, formalmente, a lei, ela me parece inconstitucional. Tá. Porque todo esse debate de falta de recurso para alocar na saúde, para alocar na educação, decorre da falta de estudo de impacto financeiro orçamentário. Que não fez o estudo prévio para saber. Entendi. Aí, de outro lado, você muito bem pontuou que a União tem competência para criar impostos federais, o Estado tem a competência constitucional para criar os seus respectivos tributos e o município da mesma maneira. O que a União fez é aquilo que a gente diz de isenção heterônoma, porque a União criou um benefício... Para tentar aqui fugir dos termos técnicos, a União criou um benefício de um imposto que é da competência de outro ente tributante, do Estado. Do Estado, E a Constituição veda. Os entes tributantes não podem criar benefícios de outros entes federados. É possível a criação de um benefício de outro ente federado
quando o presidente da República, e aí não como chefe do Poder Executivo, mas como chefe de Estado, vai a outra nação, então ele, suponhamos, vá até os Estados Unidos, ou Portugal, Itália, o que quer que seja, e assine um tratado internacional por meio do qual o Brasil, em conjunto com outro país, vai renunciar a uma determinada... a um determinado tributo. Aí ele pode renunciar a tributo do município, do estado, mas aí ele atua como chefe do estado. Só para o pessoal também entender, existe quando a gente fala do presidente da República, ele tem um cargo mais importante como mandatário, porque é verdade, porque ele não só representa o executivo em si do governo federal, ele representa o país para outros estados. E aí estados, quando a gente fala, são para outros países. E aí o que o Davi está dizendo ele não pode vir a fazer uma lei que ele vai entrar, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o ICMS, ou qualquer outro estado, como chefe do Poder Executivo, ou seja, como presidente da República. Mas ele pode, como chefe de estado, representando o Brasil, lá fora fazer um tratado, que esse tratado aí tem força de lei e tudo mais, e aí ele pode criar essa isenção, esse benefício, enfim. Davi... Foi muito bom, cara. É um tema que tá aí, né? Tá todo mundo sofrendo. Você vê o pessoal ganhando salário mínimo pagando 5, 6, 6,50. É muito caro, né? E aí foi até bom você tocou no assunto do preço do salário, né? Eu tava vendo uma reportagem ontem que agora quem ganha um salário e meio vai ter que declarar imposto de renda. Quer dizer, faz 12 anos que o imposto de renda não tem a tabela não sofre correção. A tabela não sofre correção e agora quem paga é o cara que recebe um salário e meio. O valor da tabela deveria ser hoje, limite isencional deveria ser, assim, até a última vez que eu vi, de 3... Sim, acho que 5 mil reais. Por falta disso. Eu até achei que era um número menor, mas... Segundo a notícia que eu li ontem, era 5 mil reais. Mas deve ser porque o IGPM foi a 30% esses tempos, deve ter ido para essa casa mesmo. Eu achei que era de 3.800. Não, eles estavam... A reportagem que eu li era de 5 mil reais. E aí o cara que ganha um salário mínimo vai ganhar 2.900. Outro dia eu fui no supermercado com a minha esposa. Eu não costumo... Caiu de costas ou não? A hora que eu vi o preço do pacote de macarrão, 10ão, falei, isso é louco. Aí fui... do azeite, então... Nossa, não tá dando, né? Não, tá que isso. Caro. Então, aí o combustível a R$7 o litro. Porque se tivesse R$7 o litro, chegasse no supermercado, o macarrão tivesse R$2, R$5, R$3, tudo bem, compensa, mas... Não dá, exatamente. Como é que você paga a gasolina, vai no mercado... E aí é isso mesmo, a gente não tem que pensar em nós, né? Assim, nós temos que pensar naquela população que mais sofre, né? Vai num bairro mais afastado, que o pessoal ali tem a Dona Maria, que é faxineira, que ganha, sei lá, R$150 por dia ali. Manda ela fazer mercado, cara. Não dá. A inflação muitas vezes ela é inexorável, ela vem mesmo. Em função de todo o contexto mundial, mas você tem que acompanhar a política de valorização do salário mínimo. Exatamente, o que não está acompanhando aqui, né? Então, quer dizer, o salário mínimo ele não valorizou, os preços aumentaram. Você cria insegurança alimentar, inclusive, no país. E isso aí tudo influencia, né? Eu fui para São Paulo esses dias, essa semana, e aí eu fui pegar o Uber. Cara, eu paguei R$75 do Uber da rodoviária do Tietê ao apartamento da minha irmã. Quase cai pra trás. Eu falei, meu amigo. Aí o cara falou, gasolina e tal. Eu falei, não, eu não entendo, cara. Mas, caramba, né? Tá bem caro, assim, as coisas. Tem que ir no supermercado a pé. Tem que ir a pé, e gastar o dinheiro lá. Davi, te agradeço. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Viu, Imagina, é sempre um prazer. E essa aula que ele deu aqui é a aula que ele dá na faculdade. Não, claro que não tem aula nenhuma. Uma propriedade em direito tributário. É advogado aqui em Ribeirão, atua... Tá quantos anos já atuando, Davi? Eu formei em 2006, desde 2007, né? Embora, assim, na faculdade eu fizesse estágio na área. Estágio. Agradecer, então, ao Davi aqui. Muito obrigado, Davi, por você ter participado. Foi uma honra ter você aqui e essa aula que você deu para nós. Eu que agradeço, mas longe de ser aula, estou sempre às suas ordens. Desejo sucesso na sua caminhada, meu amigo. Davi, vou passar seu Instagram pro pessoal aqui. Se eles tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com o Davi. Pode, né, Davi? Lógico. Tô falando que pode, mas pode, né? Sempre à disposição. Davi Borges Isaac, tá lá no Instagram, professor de Direito Tributário, advogado na área tributária. E eu quero convidar você. Acesse minhas redes sociais, eu também estou em todas as outras redes. Tem o site. E eu queria saber de você, o que mais você quer ouvir aqui no podcast. Esse é um programa novo que nós estamos fazendo
Empreenda e Renda. Nós vamos falar de toda essa parte, desde o empreendedorismo até como esse empreendedorismo ele vai afetar a sua renda ou como você vai melhorar a sua renda diante desse cenário novo que nós estamos. Então nós vamos ouvir várias pessoas, a gente vai convidar algumas pessoas daqui de Ribeirão e da região, não precisa ser só daqui, nós estamos pensando ainda, é um formato novo que nós estamos fazendo, e nós vamos ouvir, nós vamos conversar, vai ser muito bacana. Segue a gente.